Olá, pessoal do sétimo ano. Bom, vamos continuar o nosso assunto a respeito do capítulo 7, que fala sobre o espaço rural brasileiro. Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre a agricultura, que é a atividade que tem o cultivo de vegetais, né, com destino principalmente ao consumo humano. Então, é o cultivo mesmo, é a plantação, né, de alimentos. E nós também vimos sobre a pecuária, que consiste na criação de animais, cujo objetivo principal também é o consumo humano, no caso, a criação de bovinos, caprinos, suínos e assim por diante. Então, quando a gente fala da criação de animais e também do cultivo de alimentos, nós estamos falando da agropecuária, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos produtos, né, que são levados aí para exportação. Ontem a gente viu aqui a página 82, né, sobre a agricultura brasileira. A gente também viu aqui, ó, sobre a questão das agroindústrias ou indústrias de agricultura, né? E hoje a gente vai ver sobre a expansão de monocultura de exportação, certo? Então, essa monocultura é quando a gente realmente só planta um único tipo de cultura, certo? Por exemplo, a gente tem um latifúndio, um grande latifúndio, que é uma grande propriedade, que planta somente cana-de-açúcar, ou então que planta somente soja. Então, isso é o que a gente chama de única cultura, tá? Então, é monocultura, certo? Aí aqui, ó, nós vamos ver um pouquinho sobre a questão aí dos produtos que são levados para exportação. O Brasil, no caso, ele tem alguns produtos, né, que ele tem uma maior produção e que essa produção ele acaba levando, né, para exportação, certo? Então, são produtos que a gente faz realmente a produção em maior quantidade para exportação, ok? Então, ó, o Brasil está no ranking mundial aí, em primeiro lugar, o café, né? A gente exporta muito café. Em primeiro lugar, ainda no ranking mundial, a gente também está na exportação de feijão e na exportação também de mate, tá? Que é aquela erva mate que realmente a gente vê muito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Os gaúchos principalmente gostam muito da erva mate, né? Que é levada aí no chimarrão. A gente também está em primeiro lugar aí no ranking mundial com a exportação de laranja e com a exportação de cana-de-açúcar, certo? Então, esses 5 produtos aí, no último ranking mundial, a gente teve aí esses produtos em primeiro lugar, certo? Em segundo lugar, no ranking mundial, nós estamos aí com a carne bovina. Quem exporta mais carne bovina que o Brasil é os Estados Unidos. E em terceiro lugar é a China, tá? Então, o Brasil é o segundo maior exportador de carne bovina. E em terceiro lugar, no ranking mundial, nós estamos com a exportação de carne de frango, que também os Estados Unidos estão em primeiro lugar, tá? E a China está em segundo. O Brasil está em terceiro lugar em exportação de carne de frango. E também estamos em segundo, igual a carne bovina, em segundo lugar com a exportação de soja, tá? Em primeiro lugar é os Estados Unidos também. E em terceiro lugar fica a Argentina, com a exportação de soja. Então, gente, a agropecuária, ela vai ocupar aí uma quantidade muito grande de terras em nosso país. Apesar de que nem todas essas terras, né, elas são realmente aproveitadas para o cultivo, certo? Então, desde o tempo colonial, quando éramos aí colônia de Portugal, nós temos essa atividade econômica como uma das principais, né? Inicialmente, nós tínhamos aí a cana-de-açúcar e depois nós passamos a expandir, né, para outras atividades, outras culturas. Foi aí que surgiram os subciclos, a gente viu isso nesse ano, no início desse ano, no primeiro bimestre. Então, a gente viu aí subciclos, né, como, por exemplo, o subciclo do algodão, né, entre outros ciclos aí, que também tinham como atividade a agropecuária. Vimos também que a pecuária ela se expandiu muito, né, para o sudeste, para o sul. Então também foi responsável aí pela ocupação territorial.
E também a questão do café, que a gente também viu na última aula, que o café ele estava aí no século XIX, né, como a principal economia do país, tá? Então, o Brasil ele é o maior produtor, né, de vários itens agrícolas. Então, apesar da indústria ser uma atividade econômica muito importante, a partir de 1930 aqui no Brasil, mas a agricultura ela ainda é um fator muito forte, tá? Então, aqui, ó, na página 83, nós temos aí a leitura, que diz assim: a agropecuária, por garantir a alimentação de nossa população e empregar a maior parte da mão de obra rural, torna-se a atividade primária fundamental da economia brasileira. Mas, nas últimas décadas, com o objetivo de aumentar as exportações, o governo brasileiro tem incentivado o cultivo de culturas que são mais lucrativas no mercado mundial, como soja, laranja, café e cana-de-açúcar. Como eu falei agora há pouco, né? Essas culturas aí são as que a gente usa mais para exportação. Além do feijão, além do mate, tá? Além da carne bovina e da carne de frango. Então, essas culturas aí a gente utiliza muito para realmente vender. Então, por isso que o governo, ele incentiva mais essas culturas lucrativas, né? Essas culturas que realmente vão dar lucro, vão gerar riqueza para o país, certo? No segundo parágrafo aí da página 83 de vocês, tem assim: o incentivo a essas lavouras monocultoras, ou seja, lavoura que plantam um único cultivo, o incentivo a essas lavouras monocultoras de exportação faz parte da política econômica do governo para obter uma balança comercial favorável, isto é, arrecadar mais dinheiro. Balança comercial favorável, gente, é quando a gente vende mais do que compra, tá? Quando a gente exporta mais do que importa, ok? Aí, ó, esse, aliás, é um dos principais papéis da agropecuária brasileira, produzir para exportar, que inclusive nós vamos ter aula também sobre a questão do agronegócio, tá? Ainda nesse capítulo. Aí, gente, essa segunda imagem aí, que no caso é essa, ó, diz assim: a utilização de grandes quantidades de agrotóxicos na agricultura causa graves problemas ambientais, tais como a poluição das águas, dos solos e do ar, além da contaminação dos alimentos, que pode causar sérios danos à saúde de quem os consome. Então, ó, os agrotóxicos, né, eles são aí um grave problema, tanto para a contaminação do solo como para a própria saúde humana. Ele é um problema, mas ao mesmo tempo ele é muito utilizado, né, devido a esse processo aí, tanto de aceleramento da produção, né, em alguns casos, em alguns fertilizantes, e também a questão de acabar com as pragas, né, as pragas que realmente afetam aí as lavouras, certo? Como, por exemplo, na plantação de cacau, lá na Bahia, a gente tem uma praga que afeta a plantação do cacau, que é a praga chamada vassoura de bruxa. Então, eles utilizam aí os agrotóxicos, né, para que acabem com essas pragas e também utilizam os fertilizantes, né, para que a produção ela seja maior, ok? Então, pessoal, ó, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, reunimos as condições estruturais para nos tornarmos o principal produtor mundial de alimentos. Um dos fatores que colabora nessa análise é que dispomos de uma das mais extensas áreas agrícolas de todo o mundo. Dos quase 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que é no caso do nosso território, né, que formam o espaço brasileiro, 65% são de terras não aproveitadas economicamente. Isto é, onde não há lavoura nem criação de gado. Então, ó, como eu falei agora há pouco para vocês, a gente tem muitas terras, né, que realmente são terras cultiváveis, mas que acontece aí digamos assim, esse não aproveitamento mesmo das terras, tá certo? Então, a gente vai ver bem direitinho sobre isso quando a gente for falar sobre estrutura fundiária, tá? A gente ainda vai estudar nesse capítulo sobre estrutura fundiária e também sobre reforma agrária, né? Que no caso a divisão aí de terras, realmente, tá certo? Então, ó, continuando aqui,
Na próxima página, a gente tem aí uma imagem que mostra a produção mecanizada de soja. Cresceu em ritmo vertiginoso desde a década de 1970. Em parte, a grande expansão do espaço agrário brasileiro se fez pelo plantio de soja, que hoje ocupa quase metade das terras cultivadas em nosso país. Então, ó, isso aí que está na legenda, gente, tá mostrando realmente essa questão da mecanização do campo, depois da chegada da indústria, né, aqui no nosso país. Então, o Brasil, ele teve aí a expansão, né, do cultivo de soja. A soja foi a cultura que mais se expandiu na última década. E o estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja, tá? O estado de Mato Grosso, lá no centro-oeste. Seguido aí do estado do Paraná, que fica no sul, né? Que também é um grande produtor de soja, certo? Aí, esse produto, no caso a soja, é o principal produto do agronegócio brasileiro, ou seja, é um dos produtos que a gente mais tem uma maior produção, tá? Uma produção aí em larga escala. Então, nós estamos em primeiro lugar aí no ranking mundial na produção e na exportação de soja, certo? Então, no caso, a gente tem os Estados Unidos que exporta mais soja do que a gente, tá? Mas só que a gente produz muito mais, ok? Os Estados Unidos, ele é o maior exportador mundial e a gente, digamos assim, é o maior produtor, tá? Mas só que a gente é o segundo maior exportador de soja. Aí aqui a soja tem aproximadamente 97% de sua colheita mecanizada, como a gente tá vendo aí nessa imagem. A mecanização do campo aí, ela ajuda muito na colheita e também garante alta produtividade, porque se a gente tá colhendo em larga escala, né, a gente vai ter uma produção muito maior, porque ao mesmo tempo que a gente tem a colheitadeira mecânica, a gente também tem as máquinas para realmente fazer o plantio, tá? O replantio, no caso. Então, a soja também, gente, é um produto muito aceito. Então, por isso que ela tem essa grande produção. Porque a soja, ela é usada para vários fins, né? A gente tem aí, por exemplo, leite de soja, né? Quase todo mundo já tomou, ou pelo menos conhece, né? O leite de soja, que é muito utilizado hoje em dia pela industrialização. Então, todo supermercado você encontra leite de soja, né? A gente também tem suco, que tem soja na sua composição. A gente tem farelo, né? Que também é feito com soja. Carne de soja. A gente tem óleo de soja, né? Que também é muito conhecido. Inclusive, o óleo de soja, ele está sendo substituído aos poucos aí por outros óleos, né? Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola. Então, a soja é um produto muito aceito, tá? Então, gente, ó, quando a gente fala realmente aí sobre essa agricultura, né? Sobre esses produtos aí que a gente exporta, a gente tem que lembrar muito a respeito do agronegócio, tá? Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Então, ó, desses produtos aí que o país exporta, né, a cana-de-açúcar, a gente tem outros produtos também em menor quantidade, tá? Como, por exemplo, o algodão, o cacau, né? O cacau que, no caso, a gente faz o chocolate, o Brasil é o quinto maior produtor de cacau, quinto maior produtor também de algodão. Ele é o terceiro maior produtor de milho. Então, a gente tem aí diversos outros produtos que a gente realmente produz, né? Para exportação, tá certo? Aí, aqui, ó, na próxima página, aliás, embaixo da imagem, né? Nós temos aí o incentivo às lavouras de exportação, fez do agronegócio o setor que mais cresce nos últimos anos, enquanto a agricultura tradicional, aquela que é praticada sem uso intensivo de máquinas e outros recursos técnicos, continua sendo praticada para produzir alimentos para o mercado interno, como arroz, feijão, milho, mandioca, batata. Gente, a agricultura tradicional é aquela agricultura que não é voltada para exportação. É uma agricultura também diferente na sua forma de produção. Enquanto a agricultura voltada para exportação é praticada nos latifúndios, que são as grandes propriedades, a agricultura tradicional é praticada nos minifúndios, que são pequenas e médias propriedades. Outra coisa, a gente também não
tem a monocultura na agricultura familiar, a gente tem a policultura, ou seja, a plantação de várias coisas, várias culturas, como a gente consegue ver aí nos exemplos que o próprio texto deu: arroz, feijão, milho, mandioca, batata. Então eles plantam diversas coisas e geralmente não usam aí máquinas, não usam aí a modernização do campo, usam realmente ainda formas mais tradicionais, né, como a mão de obra mesmo humana, práticas ainda muito, digamos assim, muito antigas, né? Técnicas antigas, ok? Então, pessoal, essa agricultura tradicional, a gente também pode chamar de agricultura familiar, tá? Ou então de agricultura de subsistência. Porque, no caso, essa agricultura de subsistência, ela se baseia realmente na produção de alimentos de várias espécies, tá? De várias culturas, e também com destino à sobrevivência da família. Por isso que a gente também pode chamar de agricultura familiar. Então, geralmente, elas utilizam a mão de obra familiar, né? No caso, um núcleo mesmo familiar, e, e também grande parte utiliza essas técnicas realmente tradicionais. Umas técnicas ainda, digamos assim, que antigas, tá? Ela não utiliza muito a questão de maquinário, trator, colheitadeira mecânica, nada disso não, tá certo? Então, ó, nesse tipo de propriedade é comum essa questão da policultura, que essas várias culturas aí plantadas. Geralmente também pode abastecer comércios próximos, tá? Como, por exemplo, mercadinhos, né? Coisas aqui mesmo dentro do nosso país, tá? Feiras livres, mercados, locais aí de feiras orgânicas, né? Então, essas agriculturas aí familiares, elas geralmente são aí para abastecer o próprio país, tá? O comércio urbano aí mais próximo, tá bom? Então, geralmente quem faz essas plantações em sítios, chácaras, né, pequenas fazendas, então utiliza aí essa agricultura mais voltada para agricultura familiar. E ela, no caso, gente, não é muito voltada aí para a questão da exportação. Então, por isso que às vezes também tem gente que chama de agricultura de roça, tá? Então, pode ser agricultura de roça, tradicional, de subsistência ou de familiar. E ela geralmente tem pequenos núcleos, tá? Pequenos núcleos familiares. Então, geralmente são poucas pessoas que trabalham e geralmente aí com uma parte mais tradicional mesmo, ok? Aí a gente, ao contrário da agricultura tradicional, a gente tem a agricultura comercial, tá? Que a agricultura comercial vai ser aquela agricultura voltada para o agronegócio. Então, a gente só tem esses dois tipos de agricultura: a agricultura tradicional, ou familiar, ou de subsistência, e a agricultura comercial, tá? Que é a agricultura do agronegócio. Então, ó, enquanto a agricultura tradicional é em pequenas e médias propriedades, a agricultura comercial são em grandes propriedades, ou seja, grandes latifúndios, tá? Então, ela geralmente se desenvolve em áreas com muito mais de 10.000 hectares e ela vai ser aí voltada realmente para a produção, para exportação, certo? Então, a expansão dessas grandes áreas, elas também utilizam aí a questão da mecanização do campo. Então, utiliza muitas técnicas modernas, né? Muitas máquinas, colheitadeiras. É um cultivo também mais voltado para a monocultura. Então, eles geralmente utilizam um só produto. Utiliza esses produtos aí para exportação, ou seja, para realmente gerar lucro, gerar riqueza para o país e abastece realmente aí esse mercado externo. Então, esses produtos que a gente viu aí no início, café, laranja, carne bovina, tudo isso é produzido realmente na agricultura comercial, tá certo? Então, eles geralmente utilizam aí mecanização agrícola, né, que são essas máquinas, utilizam também silos de armazenagem. O que são silos de armazenagem? São grandes depósitos onde eles guardam aí a boa parte da produção, né, enquanto ela vai sendo levada para exportar. Elas também utilizam a seleção de sementes, né? Escolhem as melhores sementes, escolhem também sementes que, no caso, são modificadas, né? Como o caso aí dos transgênicos, a gente vai ver transgênicos
mais adiante, tá certo? Utilizam também a aplicação de fertilizantes, de agrotóxicos, né, de herbicidas, de várias coisas, tanto para acabar com as pragas, como também para aumentar a produção. Utilizam também o uso da tecnologia, né, para que aumente aí essa questão da produtividade. Então, no Brasil, a gente tem a presença do agronegócio e a gente chama o agronegócio aqui de agrobusiness, tá? Então, esse agronegócio, ele é realmente utilizado aí nessas agriculturas aí comerciais, tá bom? Então, gente, ó, nossa aula de hoje fica por aqui, tá certo? E nós continuamos nas próximas aulas. Bons estudos e até mais.